Dariel, que bom que você conseguiu mudar. Vem cá. Que bom que você conseguiu mudar o horário do voo, porque o que Deus derramou através da vida de você, da Márcia, aqui para nós esses dias, foi muito poderoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, Léo, Carol, vocês são um instrumento de Deus. Eu louvo a Deus por isso. A gente tem que honrar quem merece honra, viu? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Falei isso de manhã, vou falar de noite. Deus abençoe grandemente, né? Um tempo que Deus preparou e vocês estão trazendo coisas que Deus está derramando lá para nós aqui. Que Deus abençoe. E aqui eu creio que aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, da unção que vocês carregam sobre a casa de vocês, nós precisamos disso. Derrama sobre esse povo aqui mais uma vez, viu? Deus abençoe. Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-lo. Senhor Deus e Pai, eu conheci os seus filhos nesse final de semana, mas o Senhor já os conhece há muito tempo. E aquilo que o Senhor depositou sobre eles, nós precisamos, Pai. Então eu te peço, meu Deus, mesmo que eu creio que o corpo do teu filho esteja cansado, da Márcia esteja, meu Pai amado, com a garganta ali, Deus amado, só possa tocar sobre ela em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar o teu servo de uma maneira sobrenatural sobre nós. E nós desejamos viver a tua palavra, a tua verdade. E que o Senhor possa usar o teu servo de uma maneira poderosa sobre cada coração, em nome de Jesus. E aí, meu povo? Rapaz, pense no povo bom, pense no pão de queijo bom, pense no queijo bom, pense quando bota o doce de leite junto, fica melhor ainda. Gente, aqui tudo é bom, né? Meu Deus, gostei muito, viu? Eu vim, gostei e voltarei. Gente, a caravana de Recife veio, ó, meus amigos todos aqui, poxa, é muito bom. O pastor vai acreditar nessas coisas mesmo, capaz de me chamar de novo, viu? Alguém quer entrar comigo para participar? É você, amor? Voltou a voz? Quer participar aqui com a gente? Quem não estava aqui ontem? Só para eu saber, quem não estava aqui ontem? Vocês perderam, né? Meu Deus, não acredito não. Próxima vez vocês vão estar com a gente. Então deixa... Gostei de quem colocou amém aí, ó. Recebeu já, tá vendo? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Dariel, eu sou de Márcia para sempre. A gente vem construindo uma história de amor. E hoje Deus deu o privilégio da gente concluir um final de semana diferente aqui com vocês. A gente tem tido o privilégio lá em Alphaville, em São Paulo, de caminhar com Léo e Carol. É um presente que Deus deu para a gente nessa estação que a gente está vivendo lá. E Léo e Carol têm caminhado com a gente porque é isso que eu faço aqui hoje. Há mais de 10 anos Deus me deu o privilégio de fazer em várias partes do mundo. Em alguns deles eu tenho levado Léo e Carol com a gente. Alguém quer participar, viu? E hoje Léo e Carol me trouxe para poder partilhar com vocês isso que a gente está vivendo aqui. Então, nesse tempo a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que Deus está fazendo para que a gente possa crescer naquilo que Deus tem nos entregue nesse tempo. Eu quero começar aqui apresentando para vocês a foto da minha família, vai aparecer aqui para vocês. Porque eu tenho por hábito sempre falar do que está acontecendo na minha casa, porque a partir do que Deus fez lá, que eu posso vir aqui para compartilhar com a sua casa, com a sua família. Eu vou ministrar hoje uma palavra que chama-se Construindo um Legado Familiar. E a gente vai aprender aqui sobre o que, ao meu ver, é o mais importante, e meu objetivo é que você saia dessa noite também entendendo o quanto isso é importante para a sua vida, para a sua família, na sua jornada cristã. Agradecer aos pastores aí pelo privilégio da gente estar aqui junto. A gente já sentiu a presença nesse lugar e a gente fica muito feliz quando a gente vem para um lugar que a gente vê o cuidado, o zelo, né, a excelência, a busca nas coisas de Deus. Então vocês estão no lugar certo e sem dúvida nenhuma o que vocês estão semeando aqui vai propagar, as tendas vão alargar e essa cidade vai sentir essa presença. Eu falei o amém mais forte. Quando alguém diz que a cidade vai sentir essa presença, eu pegava isso daí com mais entusiasmo. Sabe que o pastor estava falando, porque ontem eu peguei muito no pé do povo, porque o mundo espiritual é muito dinâmico, né? E aí, muitas vezes eu estou adormecido quando deveria estar pronto para poder receber aquilo que Deus tem para mim, né?
E um culto é algo que eu aprendi, que a gente vem para cultuar Deus, né? Às vezes as pessoas vêm para sentar na cadeira, reclamar do ar-condicionado e falar um pouco do som ou da música, né? E tá achando que o culto é para ela, mas o culto é para Deus. Se é para Deus, a gente tem que participar, né? E a gente tem que se envolver, a gente tem que viver o culto, porque a gente veio cultuar ao Senhor. Então, que Ele possa fazer da presença dele assim o mais significante nessa nossa estação. Vai aparecer a foto ali da minha família, pode aparecer. Ali está a Márcia, vocês já viram, ela está aqui sem voz. Mas ela perdeu a voz porque quando ela me viu, como eu estava lindo, depois que eu cheguei aqui em Itaúna, porque eu tive uma experiência de mudança visual, fiquei mais bonito que eu já era, porque eu já era lindo, assim, eu já era de um jeito assim, você não imagina, você está vendo aqui a lindeza que eu sou, mas eu já era bonito, você fica imaginando, como é que pode, né? E aí, mas Márcia me encontrou ontem, assim, mais linda, porque eu passei por um processo de presença visual que me mudou ainda mais, e aí quando ela me encontrou dessa forma, ela ficou sem voz. Você vê o choque que foi com a minha beleza, né? Aí ela perdeu a voz, mas ali, na próxima vez ela vai vir aqui e vai falar para vocês. Ela está ali no meio da foto, do lado dela está a Emily, a nossa filha mais velha. A Emily tem 28 anos, ela se formou lá na Bethel Church, em Redding, na Califórnia, é uma ministra do Senhor. Do lado dela está Darrell Filho é um profeta de multidões, é o menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus em todas as nações. Fala amém, irmão, fala amém. Quem é pai e mãe aqui, que não sabe ainda, vai aprender agora. Toda vez que você falar do seu filho, você define o destino profético dele. Você diz para onde ele vai. E quando você está na igreja, você espera que os irmãos digam amém. Quem estava aqui já ontem ou hoje, sabe o quanto é importante você concordar em fé com aquilo que o irmão diz. Porque o que está ligado na terra está ligado no céu. É por isso que eu me aproveito sempre dos irmãos e digo para o irmão dizer amém e ficar em concordância, né? Porque sabe que a palavra tem poder, né? Deus, ele criou tudo através da palavra, né? Ele poderia ter feito de qualquer forma, mas ele escolheu fazer através da palavra. Provérbios 18, 21 diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Então você pode escolher todos os dias profetizar a vida. Eu nasci num lar onde meus pais eles não entendiam o poder da palavra. E durante muito tempo, na minha infância, eu escutei palavras malditas e palavras malditas. A minha infância toda. Meus pais, por mais que me amassem muito, erraram muito na forma como eles comunicavam amor para mim. E em muitas situações eles amaldiçoaram a minha vida com palavras que muitas vezes me marcaram. Eu já fui tratado, tá? Já fui procurar cura, restauração em relação a isso. Fiz assim como Amando Moriá, que foi muito importante para mim, e outros programas que me ajudaram a curar esses traumas que foram criados. Mas quando eu comecei a entender o poder da palavra na Bíblia e entendi que Deus ele faz tudo através da palavra, eu comecei a mudar a forma como eu comunicava com meus filhos. Eu comecei a profetizar e falar das coisas, muitas vezes que não estavam acontecendo, como se já tivesse acontecido, trazendo a existência o que não existisse. E eu usei sempre a minha boca para profetizar, todas as vezes, em todos os lugares que eu vou. Isso que eu estou fazendo aqui agora para apresentar meus filhos, eu faço, porque eu estou profetizando aquilo que eu quero que traga a existência. E os irmãos vão e dizem amém, porque concorda comigo, e eu fico dizendo ainda mais forte isso. Mas lembra que da primeira vez, quem estava aqui ontem disse o amém. Mas teve gente que não disse, e eu vou dar uma oportunidade, porque tem outro filho meu que eu vou apresentar para vocês. Está ali do lado de Márcia, Dylan, nosso filho mais novo, ele tem 17 anos e Dylan vai jogar no Barcelona. Está tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Barcelona descobrir, né? Mas Deus já sabe. Mas o mais importante é que ele é um profeta de multidões, é um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus em todas as nações. Vocês são animados, né? Eita! O povo aqui é na empolgação, tá? O grande diferencial da nossa vida é o fato de Jesus ter lá em casa, ele mudou a nossa história e deu a oportunidade da gente estar aqui com vocês. A gente, há um tempo atrás, começou um canal lá no YouTube, tem mais de 650 aulas gratuitas. Se você for lá, vai poder aprender mais sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família. A gente também está nas redes sociais, se for lá, @Márcia e Darrell, tem um pouco do trabalho que a gente tem feito. Inclusive, aqui durante o culto, se em algum momento Deus me usar para dizer uma palavra que marque a tua vida, que seja importante, eu quero recomendar que você use seu celular, você vai lá, posta isso no Instagram, marca a gente, compartilha para a cidade poder ver aquilo que você quer propagar. A gente falou muito ontem de você ser um rio que deixa fluir aquilo que você recebe, você não retém, você
pode usar muito bem a sua rede social para ser o seu púlpito. Aquele local que muitas vezes as pessoas passam tanta coisa ruim, distrai com tanta besteira, você pode usar para glorificar o nome de Deus, para aproximar as pessoas do plano que tem para a família. Então você veio no culto, viu uma mensagem, tira uma foto, copia, e aí você como é que é marcar, né? Coisa de jovem, né? Marca lá, e aí eu reposto isso que você marcou para a gente propagar ainda mais essa mensagem. Amém? Deus deu para a gente o privilégio de, nos últimos 10 anos, escrever 11 livros. Eu e Márcia lançamos um livro ano passado chamado De Volta ao Primeiro Amor. Os casais que estavam aqui ontem receberam de presente da igreja esse livro. E durante os próximos 30 dias, todos os casais que estavam aqui ontem vão fazer um desafio juntos. Vão se fortalecer unidos em cima de uma causa, de poderem voltar ao primeiro amor. Se você é casado e não estava aqui ontem, eu quero recomendar fortemente que você possa ter esse material para que você possa também fazer esse programa e quem sabe procura a liderança do Ministério de Casais aqui, quem sabe você entra nesse grupo, participa junto com eles desse desafio dos próximos 30 dias para que você possa fortalecer o seu casamento. Tem alguém do Ministério de Casais aqui hoje? Tem alguém que estava ontem? Quem estava ontem aqui no evento de casais? Fica em pé, por favor, quem estava ontem no Ministério de Casais aqui. Fica em pé, por favor, quem estava ontem. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12 pessoas do Ministério de Casais aqui que estavam ontem. Você pode procurar qualquer um dos 12 para você poder participar do programa que vai ter dos próximos 30 dias com eles, porque eles fazem parte da liderança de casais aqui dessa igreja, tá? Eu, se fosse vocês, recebia a palavra, tomava posse dela e dizia, eu assumo. O meu casamento vai ser tão bom que eu vou ser exemplo para a igreja. Eu vou ajudar a igreja, eu vou abençoar a igreja. Já tomei a posse disso, né? E aí você pode procurar qualquer um dos 12 aqui. E é interessante, né? Porque Deus escolheu 12. Não, é forte, irmão. É forte, irmão. Tem revelação nesse lugar. Ó. Foi 12. Tem um propósito aí. Né? Eu, se fosse vocês, se reunia no final do culto os 12, já para começar a definir os próximos passos para chegar nos 70. E assim a gente vai avançando aí e crescer nisso. Tá? Hoje, em específico, eu vou te falar sobre um livro meu. Essa mensagem que você vai escutar hoje ela é um dos capítulos desse livro que, para mim, particularmente, é o livro que eu mais gosto. É um livro que todo mundo que é pai e mãe deveria ler, porque ele fala sobre o mais importante. Ele fala sobre legado, sobre destino profético, sobre aquilo que você vai deixar depois que você partir. E durante toda a minha mensagem, tudo que você ouvir aqui está escrito nesse livro. E se fizer sentido para você depois, eu recomendo que você possa fazer essa leitura. E mais do que isso, você possa adotar isso como uma causa. Um dia, quando eu recebi essa mensagem, eu entendi que não ia ser só um livro que eu ia escrever, mas ia ser uma causa que eu ia defender. Porque durante muito tempo, pais e mães viveram no engano. Pais e mães que, no momento de crise, dificuldade, um olhava para o outro e falava, é assim mesmo, a gente cria filho para o mundo. Quem já ouviu isso ou já falou isso? Sabe que essa é uma mentira do inimigo. Os filhos são a herança do Senhor, um presente que Ele dá. E os meus e os seus filhos são criados para Deus, para fazer a diferença no mundo. Mas durante muito tempo, os pais foram repetindo. Gente, a palavra ela tem poder. E imagina quantos pais repetiram isso. A gente cria filho para o mundo e perderam os filhos para o mundo. Porque eles repetiram tanto isso aí que ficou normal, mesmo não sendo normal, se perderam os filhos por aí. Chega um momento que a gente tem que dar um basta nessa mentira e começar a viver a verdade de Deus, e esse livro fala sobre isso. É um chamado para que você possa viver essa verdade, e eu quero que você mergulhe nessa mensagem nessa noite e entenda se esse propósito também faz parte da sua vida. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis 20, de 1 a 6. 2 Reis 20, de 1 a 6. É baseado nessa porção da Escritura que a gente vai aprender hoje como construir um legado familiar. A palavra do Senhor ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário,
a palavra do Senhor veio a ele. O versículo 5 continua: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Amados, você conhece bem essa história, você foi ministrado por ela. Ela traz muitos ensinamentos para mim e para você. Ela mostra a importância que o rei Ezequias tinha para Deus, ao ponto de Deus dar mais anos de vida ao rei Ezequias. Mas o que eu e você vamos tirar dessa mensagem nessa manhã é quando Deus fala para Ezequias: põe em ordem a sua casa. Repete assim comigo: põe em ordem a sua casa. Você conhece a história, o rei Ezequias tinha uma grande posição social, ele tinha muitas riquezas, muitos sucessos. O rei Ezequias era o cara daquela geração. Aos olhos do mundo, ele tinha atingido tudo que o sucesso poderia dar. E Deus, óbvio, poderia falar ao rei sobre qualquer coisa: ampliar o reinado, cuidar do povo, aumentar as fronteiras. Tinham várias coisas que Deus poderia falar em relação ao rei Ezequias, mas Deus escolheu falar da casa do rei Ezequias. Talvez porque isso seja o mais importante. Nessa noite, Deus marcou o encontro com você aqui nesse lugar. E hoje também, Deus ele poderia escolher falar de qualquer coisa. Mas, por uma coincidência do céu, Deus escolheu falar da sua casa. Talvez porque também seja o mais importante. Eu tenho feito alguns estudos sobre pacientes terminais. Nos últimos 3 anos eu tenho estudado muito sobre essa questão de legado. Além desse livro, Não Crie Seu Filho para o Mundo, eu escrevi um outro livro também, chamado Força e Legado, que é um livro de masculinidade, mostrando para os homens a importância deles construírem um legado. E eu tenho estudado sobre isso para entender o que as pessoas podem deixar depois de morrer. O que é mais importante realmente na vida das pessoas? O que seria realmente prosperidade, sucesso? E nada melhor para entender isso do que entender de quem está chegando no final da vida. De você ter uma perspectiva de quem já terminou, de quem consegue olhar para o final do caminho, ver a rota e saber o que acertou e o que errou. E eu fiz alguns estudos com pacientes terminais. Eu comecei a tentar entender as pessoas no final da vida, no leito de morte. E um dos estudos mais profundos, estava comentando com o pastor Gil, foi de uma enfermeira austríaca. Lá no Reino Unido, as famílias muito ricas começaram a entregar seus entes queridos para ela nas fases terminais. Naquela fase onde os médicos já dão um veredito de que não tem mais cura, quando as pessoas estão na UTI, no leito de morte, e aquelas pessoas eram entregues para essa enfermeira, ela começa a estudar, ela começa a analisar, ela começa a pesquisar, e ela começa a entender o que as pessoas se arrependem antes de morrer. E pasmem, ninguém quando está num leito de morte pede para ver uma escritura de um imóvel. As pessoas quando sabem que vão partir, que vão morrer, ninguém quer saber quanto tem no saldo do banco. As pessoas quando descobrem que estão perto do último dia, ninguém pede para ver a chave do carro. As pessoas descobrem no final da vida que essas coisas não são tão importantes. O estudo comprova que antes de morrer, assim que as pessoas sabem que vão partir, o que elas mais querem é poder dizer um eu te amo. Às vezes para um pai, para uma mãe, para um irmão, alguém que até ela amava, mas nunca verbalizava. As pessoas quando estão num leito de morte, o que elas mais querem é poder dizer me perdoa, eu errei. Mas ela foi tão rancorosa que ela ficou brigada a vida toda com o cunhado, com o primo, com o parente, ela nunca reconheceu aquele erro, e ela está no final da história, queria poder pedir perdão e não tem mais como, porque não dá mais tempo. As pessoas no final da história, que elas mais querem é poder abraçar alguém que estava o tempo todo ali perto, mas no corre-corre da vida ela não abraçou de verdade. As pessoas descobrem no final da vida que as coisas mais importantes não têm preço, mas têm um valor enorme. A grande questão é que se você parar e perceber, você vai ver que a maior parte de nós passa os 40 principais anos de vida trabalhando para juntar dinheiro, para comprar coisas que a gente descobre no final que não tem importância nenhuma. É como diz Eclesiastes, a gente fica correndo atrás do vento. Se a gente olhar para a história do rei Ezequias, a gente vai ver alguém que teve mais 15 anos de vida para colocar a casa dele em ordem, e não colocou. Agora para e pensa eu e você.
Se a gente hoje tivesse um veredito de que se a gente só tem 30 dias de vida, o que é que você mudaria na sua rotina? Será que você abraçaria mais os seus pais? Será que você passaria mais tempo com seus parentes, com seus filhos? Será que você serviria mais na igreja? Será que você passava menos tempo no celular? O que é que você mudaria se você tivesse só 30 dias de vida? Eu sei que essa não é uma resposta que a gente gosta muito de dar, né? Não é uma pergunta que a gente quer ouvir que as pessoas façam. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você vai ter mais tempo, amém? Porque tem uma filinha, cada um tem uma ficha, mas normalmente você quer passar a ficha para outro, né? Passa na minha vez, vai-te embora, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas pode depois, né? Então, essa é uma história que normalmente você não quer que seja logo, mas um dia vai chegar e assim, pouco importa o tempo que vai chegar. O que importa é como você vai terminar. Essa é a parte mais importante. E eu e você sabemos que a gente tem que impactar essa geração, a gente tem que fazer diferença nessa cidade. Mas não adianta nada eu fazer diferença na cidade, impactar a geração, se eu não cuidar da minha casa. É na minha casa que tem que começar tudo que eu devo fazer. É ali onde eu tenho que construir o meu legado. E é sobre essa construção que eu vou falar aqui com você, em cima de alguns princípios chaves que vão te ajudar nessa construção. E quando eu falar aqui sobre construindo um legado familiar, eu estou falando para você que tem filhos biológicos, mas também estou falando para você que tem filhos espirituais. Para você que tem pessoas do seu ministério, pessoas que você trouxe para a igreja, pessoas que você quer que elas possam crescer na palavra de Deus. Você vai pensar sempre nessas pessoas como seus filhos espirituais e você também vai deixar um legado na vida dessas pessoas. Mas antes de te entregar esses princípios, eu quero orar com você. Que tal você fechar seus olhos para a gente poder orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado por essa casa, Senhor, que se reúne em Teu nome. Obrigado por essa liderança tão preocupada com o Teu principal projeto, que é a família. Faz com que eu diminua, Tu cresça e o que Tu traga aqui possa mudar até 1000 gerações. Vem trazendo de forma personalizada uma porção para cada um de nós. E faz com que a gente possa se encher cada vez mais da Tua presença e a gente possa derramar isso onde a gente for. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz... Amados, para construir um legado familiar, o primeiro princípio que eu aprendo é que eu começo por mim. Está aqui na tela, eu quero que você repita para que a gente possa se apropriar disso como uma verdade, um decreto, uma palavra para a nossa vida. Vamos fazer juntos? 1, 2, 3 e... Eu começo por mim. Segundo a Reis 18:3, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fazia aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Você conhece bem a história, você sabe que o rei Ezequias era um homem que fazia as coisas que agradavam a Deus. Ele fez profundas reformas religiosas lá em Judá, acabou com a idolatria e assim também sou eu e você na caminhada cristã. A gente tem que começar em nós, começar se abastecendo, porque não tem como alguém seguir quem ainda não foi. Eu tenho que primeiro ir para que depois os outros possam me seguir. Sabe? E no avião, quando você vai decolar, a aeromoça fala que se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca primeiro em você. Porque se você não estiver bem, não tem como você ajudar outra pessoa. Caminhada cristã é a mesma coisa. Eu tenho que estar muito cheio para que eu possa ajudar os outros. E na construção do legado tem muito disso. No meu ministério, quanto mais eu tiver da presença de Deus, quanto mais eu aprender da palavra de Deus, quanto mais eu tiver uma vida devocional, mais eu vou conseguir derramar naquelas pessoas que eu estou liderando no meu ministério. Na minha casa, com meus filhos, a mesma coisa. Principalmente quem tem filhos crianças, sabe o quanto a questão do exemplo é importante. Uma grama de exemplo vale muito mais do que uma tonelada de palavras. Você pode falar, mas o macaco faz o que o macaco vê. Ele vai repetir aquilo que você fizer. Isso é tão grave que muitas vezes eles estão repetindo coisas que a gente não percebe, mas foram coisas que eles viram a gente fazendo. Eu lembro de uma história de um pai que era meio ausente de casa. E uma certa tarde ele chega em casa e ao chegar ele tem 2 filhos pequenos e ele viu uma zoada vindo da cozinha. Era muita confusão, gritaria, palavras duras, sabe, coisas assim feias de ouvir. E ele se assusta quando chega na cozinha, ele fala: ei pai, o que está acontecendo? E o filho dele pequenininho fala: não é nada não, a gente está brincando de pai e mãe. Exemplo que a gente muitas vezes não percebe, mas vai ser isso que eles vão repetir. Então se eu quero que o meu filho tenha uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de oração. Se eu quero que ele seja apaixonado pela palavra de Deus, eu tenho que ser apaixonado pela palavra de Deus. Porque tudo tem que começar em mim. E amadas, pega essa, irmã. Não tem nada demais,
que no seu tempo de oração lá no seu quarto, quando você estiver orando, você deixe um pouquinho da porta aberta, para que seu filho ele passe e veja, porque vai chegar um tempo que ele vai ser um homem adulto, e ele vai falar assim: eu sou o homem que eu sou em Deus, porque a minha mãe todos os dias estava de joelho orando por mim. É exemplo, é aquilo que você está construindo, que vai fazer com que eles sigam, porque eles viram vocês fazendo. Você sabe, Jesus ele falava: eu só faço o que eu vi meu pai fazendo. É isso que a gente tem que colocar de exemplo todos os dias na nossa casa, na nossa caminhada, e tudo começa por mim. Um segundo princípio que eu aprendo nessa jornada é que eu cuido da minha casa. Vai aparecer aqui na tela, você vai repetir junto comigo, vamos falar lá, 1, 2, 3, e eu... Segundo a Reis 20, 11, a palavra de Deus diz o seguinte: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Você já deve ter ouvido falar, ou já falou, que o seu primeiro ministério é a sua, e que não adianta de nada a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. A grande questão é que muitas pessoas, elas terminam vivendo fora as suas melhores versões, e em casa deixam uma versão que não é muito boa. No trabalho, o cara é um ótimo profissional, ele é excelente, ele tem os melhores resultados, mas em casa às vezes ele não é uma versão tão boa de pai ou de marido. Muitas vezes na igreja a pessoa é um amor, está ali na frente e recebe todo mundo, plaquinha, sorriso, né? Ah, irmão, aleluia e tal, mas em casa é um ignorante, um bruto, e não adianta de nada a gente ser um exemplo aqui fora, se a gente em casa, a gente não é aquilo que a gente mostra fora de casa. Tem uma máxima que diz que nenhum sucesso financeiro compensa um fracasso familiar. Então não adianta nada eu ter sucesso em tudo se eu fracassar na minha casa. O maior resultado que eu posso ter na vida não é o saldo bancário que eu termino, é o que acontece na mesa da minha casa. É ali que está o sucesso da vida. É ali que efetivamente eu tenho que construir e me preocupar. Eu tenho que ter muito cuidado para não levar o melhor para a rua e deixar o meu pior em casa. Tem muitas pessoas que vivem isso. A melhor versão dela está para os outros. E a pior versão dela, às vezes, está para o marido, às vezes está para a esposa, às vezes está para os filhos. Não, a minha melhor versão de vida tem que acontecer na minha casa, na minha família. Tem uma máxima que eu vi certa vez do pastor Melvin, é o pai do pastor Abe Uber, um pastor muito conhecido no Brasil, e ele disse algo que eu tomei para mim. Sabe aquela coisa quando alguém fala... vem como se fosse abre um clarão, você toma, cara, tomei posse disso, eu recebi, quero para mim isso. Acontece com você? Tem alguém que tem assim? Eu sempre tenho isso, quando eu vejo alguma coisa, um pastor falou, eu pego, às vezes eu anoto, fico repetindo aquilo e vira uma verdade na minha vida, eu digo, eu tomei posse, é meu também, né? Porque é isso, né? Sabe que a unção que você honra é a unção que você recebe. Já ouviu falar isso? É desse jeito. Você honra a unção, você recebe a unção. É por isso que eu estou honrando o tempo todo. Eu vejo um pastor que está assim, eu vejo alguém que está aqui, eu honro, oro, abençoo, porque aqui eu quero receber. Então eu estou pegando para mim. E aí, o pastor Melvin, que é uma das famílias que mais me inspiram, inclusive a ideia desse livro surgiu em uma conferência que eu estava fazendo em São Luís do Maranhão, na igreja deles. E aí Deus me tocou para começar a escrever esse livro. E ele disse o seguinte, ele disse, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família, e eu não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo, mas eu quero, com a minha família, ganhar o mundo. Eu tomei aquilo como posse e entendi aquilo como uma verdade para a minha vida. E acho que é uma busca que eu e você devemos fazer. A gente tem que buscar, preparar, capacitar, cuidar da nossa casa para que com a nossa casa a gente possa fazer a diferença lá fora. Essa tem que ser uma busca nossa. Eu não nasci num lar cristão, eu e Márcia, a gente está na caminhada aí há pouco tempo, quando a gente se converteu, teve um encontro com Jesus. A minha filha já tinha em torno de 12 para 14 anos, foi mais ou menos nessa fase. E para a gente foi muito difícil esse início, porque durante toda a infância da minha filha e a pré-adolescência dela, ela foi criada para o mundo. Eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento da palavra de Deus, e eu fui criando como o mundo cria, com as coisas que o mundo faz. E quando eu entro na igreja, você imagina, começou a ter um choque, inclusive cultural, na minha casa. Um choque em relação aos costumes, às práticas, às vestes, às palavras, e as coisas começaram a mudar.
E aquilo chocava muito a minha filha, porque até ontem eu achava que era normal ir para um pagode, para um forró, para uma festa, usar uma roupa assim, né, falar umas palavras assim, escutar umas músicas assado. E de uma hora para outra eu comecei a entender que aquilo tudo distanciava a nossa casa do que Deus queria. E óbvio, aquilo gerou uma série de conflitos na nossa família. E foi um momento muito difícil para a gente. Momentos onde a gente não acreditava muito que a gente conseguiria passar por aquela etapa. Quem é pai e mãe aqui, em algum momento da vida, você já passou por alguma dificuldade. Talvez até você acreditou que não ia conseguir, né, viver e terminar assim aquela função de dar certo de ser pai e mãe. Até porque é a mais desafiadora da terra. E a gente muito novo, muito inexperiente, eu contei ontem aqui que Márcia me seduziu no colégio, eu era uma criança. Então, quando eu me casei com Márcia, eu tinha 18 anos de idade. Então, a gente teve nossa filha muito jovem, então a gente tinha pouca experiência. Imagina, sem experiência no mundo, sem entendimento. Então, a gente era muito ruim em relação a ser pai e mãe. Eu não sei se você é meia boca, irmão, mas eu era ruim nesse negócio. E Deus, ele faz assim, né? Porque ele pega o improvável, né? Ele pega aquele que não tem capacidade e bota para virar exemplo, para mostrar que a graça é dele, a glória é dele. E eu sempre falo, aprendi uma coisa com o pastor Ibe, que diz que apesar de nós, Deus faz a obra, né? Porque nem falar eu sei, Deus faz. Pra você ver como Deus é bom, né? Então, ele faz. E a gente era totalmente incapaz daquela situação de criar um filho. E naquele momento que a gente viu aquela crise, aquela dificuldade, aqueles conflitos, a gente começou a estudar, a gente começou a aprender, a gente começou a ir buscar, entender mais sobre isso para melhorar naquela área. A gente olhava para a situação e a gente não conseguia ver que ia resolver. Mas teve um certo momento que Márcia recebeu uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus estava dentro da Bíblia, em uma passagem muito conhecida. E quando Márcia recebeu essa palavra, ela não recebeu como uma leitura qualquer que ela fez na Bíblia, mas ela entendeu aquilo como um decreto na vida dela. Ela leu em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento, quando ela olhava para a situação, ela não via uma família que servia a Deus, mas ela conseguia, pelos olhos da fé, já enxergar que aquilo ia acontecer. Ela chegou para mim e falou: Dar, eu recebo isso como uma promessa, é um decreto. E por mais que não pareça, a gente vai conseguir. E a gente começou a trilhar uma jornada para buscar isso na nossa casa, na nossa família. Eu não sei se você alguma vez já disse isso como decreto, mas eu quero, através do poder da unidade, desafiar você a ficar de pé junto com a igreja, para que nós juntos possamos declarar esse versículo, está aqui na tela, e em unidade a gente possa falar para o céu ouvir, para que essa cidade possa ouvir, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer juntos em unidade, bem alto assim, bem forte, vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está decretado, pode sentar. Um terceiro princípio que a gente aprende nessa jornada para construir um legado familiar é que eu treino e discipulo os meus. Vamos ler todo mundo junto para se apropriar? 1, 2, 3 e... A igreja de Atos, que nos ensina a ser igreja, tinha por hábito envolver, treinar os seus. Em Atos 21:5, a Bíblia diz o seguinte: todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até ali na praia, e ali nos ajoelhamos e oramos. Era um hábito entre eles estar em todos os momentos com os seus, orando, se preparando, né, louvando, e assim também deveria ser na minha e na sua vida. A gente deveria aproveitar todos os momentos para estar influenciando, treinando os nossos nessa construção de um legado. Eu lembro que em muitas situações, no início da nossa caminhada, os meninos eram pequenos ainda, e a gente fazia viagens longas com eles para alguns lugares, e durante aquele trecho de viagem, a gente pegava livros da Bíblia, histórias sobre curiosidades, e a gente ia fazendo um quiz de perguntas e respostas, e a gente ia usando aquele tempo para ir treinando eles, para ir preparando eles, porque o campo aí fora é um campo de treinamento e a gente tem que a todo tempo estar preparando os nossos para isso. Isso tem que ser um hábito comum da gente com eles. Quando a gente vai um pouco mais no livro de Atos 21, o versículo 8 e 9, a gente vê a história de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz o seguinte: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam.
Aquele era um dom que as filhas deles tinham, e assim também a gente tem que tentar entender, começar a pegar quem caminha com a gente, no nosso ministério, ou na nossa casa, e entender quais são os dons que aquelas pessoas têm. Como eu posso potencializar esses dons? Márcia, hoje, ela está ali sem voz, porque ela está gripada e ela perdeu a voz. Mas durante muito tempo, na caminhada cristã da gente, no início da caminhada, Márcia ia para os pequenos grupos da minha igreja e ela ia assim, sem voz. Entrava mudo e saía calada. Era impressionante. E você já viu pelo meu jeito, né? Eu não paro de falar. Eu sou feito... Parece que é trocado os papéis de mulher e de homem aqui. Eu sou que falo mais. Eu falo. Então, eu sempre cheguei e fui muito falador, porque eu fui vendedor de meio de rua, fui maloqueiro. Então, assim, né? O pessoal de ontem aqui sabe, né? Eu sou pobre, né? Pobre fala muito, né? Pobre brinca, ela é rica é toda chique e tal, e não fala muito. Mas aí, ela chegava na igreja, ela entrava muda e saía calada. E no grupo de oração, assim, todo mundo falando, chegava muda e saía calada. E ela nunca acreditava que ela tinha condições de subir em um púlpito para falar. Se você está aqui hoje e você não se vê aqui pregando, falando, Márcia se via menos ainda, jamais. Ela não conseguia nem ir para a cadeira da frente, era na cadeira de trás, para nem para só ver ela, de tão tímida que ela era. Mas só que ela faz parte do legado que eu estou construindo. Ela faz parte da minha família. Uma das minhas funções é aproximar ela do céu. É fazer com que ela esteja mais perto de Deus. Faz parte do meu propósito. Treinar, capacitar e discipular ela. Porque eu sou o líder da minha casa e eu tenho que fazer isso. Então, o tempo todo eu comecei a ver situações que eu poderia potencializar Márcia. Então, eu coloquei ela com mulheres que eram mais experientes. Eu comprei livros para ela que falavam sobre a mulher, como ela podia crescer na palavra de Deus. Eu fiz inscrições para ela ir para congressos, eventos que tinham a ver com mulheres, porque cada vez mais eu estava capacitando, preparando, treinando ela para ser a mulher que ela queria ser. Tanto que ela escreveu um livro falar da mulher que eu quero ser, que tem a ver com esse crescimento que ela teve. E hoje você vai ver Márcia falando para... Muitas vezes ela viaja para ministrar no Brasil, sem mim, que eu acho errado. E aí ela vai para aqueles congressos de mulheres, que eu não posso ir, também acho errado. Eu doido para ir, né? Mas aí eu não posso ir. E ela prega para milhares de mulheres no Brasil todo, sobe no púlpito e assim, milhões de vezes melhor do que eu. Milhões de vezes melhor do que eu. Flecha. Mas é muito melhor. Eu às vezes vou na igreja, às vezes eu vou no dia, às vezes a gente não bate a agenda, eu vou antes dela. O pessoal, rapaz, eu até gostei e tal. Você não viu amanhã com Márcia, vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu treinei, porque eu preparei, porque eu estava o tempo todo entendendo que eu precisava despertar o dom que ela tem. E assim também você tem que fazer com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, né? Com as pessoas do seu ministério. A gente está o tempo todo ativo preparando para isso. Que não é diferente do que essa igreja faz. Se você parar e pensar, você vai ver que aqui nessa igreja, o que é que eles fazem todos os dias? O pastor estava aqui agora durante um tempão, preparando vocês para usar um aplicativo que visa treinar vocês, que visa equipar vocês, que visa fortalecer vocês para que vocês possam fazer a diferença lá fora, porque aqui é um grande centro de treinamento. Todos os dias eles estão pensando em o que pode fazer para equipar os santos, Efésios, equipar os santos. Sabe como é na sua casa com os seus filhos? Mesmo jeito. Você tem que estar o tempo todo pensando o que fazer, como equipar, como ativar os dons. Porque o que a gente tem que desejar é que a nossa casa seja um grande centro de treinamento. Agora a minha pergunta para você: criar e educar filhos, para quem tem filhos aqui hoje, é fácil, sim ou não? Não. É a atividade mais desafiadora da Terra. É aquela que, gente, é loucura. Você pegar hoje... Tem alguém aqui que é cirurgião de cabeça? Neurocirurgião, alguém aqui? Não, né? Mas você imagina que deve ser uma profissão difícil, sim ou não? Não, é muito difícil. Imagina um cara que vai na cabeça da pessoa e faz uma cirurgia para tirar um tumor. Gente, o cara tem que ser muito bom naquilo. Ele tem que fazer não sei quantos anos de residência, de estudo, de pós, para fazer aquele negócio, né? Bota ele aqui do meu lado e vai perguntar o que é mais difícil: fazer a cirurgia ou criar um filho hoje, e para ter certeza que no final ele termina no caminho do Senhor. Faz 10 cirurgias de costas, mas não cria um filho e termina dando certo para saber que estava no caminho do Senhor no mundo que está aí fora. É muito mais difícil. E a grande questão é que para poder fazer a cirurgia, o cara passa anos e anos estudando. Para criar o filho, tu não quer ler nenhum livro. E tu continua criando na doida, na solta, deixando a vida levar, nunca se preparou para isso. Talvez por isso que você enfrenta tantos desafios. Talvez por isso que a gente veja tantos filhos se perdendo, porque aquela atividade que é a mais desafiadora é a que a gente menos se prepara. É incongruente isso, porque é onde eu vou ter mais desafios. É onde estão minhas maiores alegrias e minhas maiores tristezas.
É onde eu vou ter as noites mais tensas e as manhãs mais felizes. E esse equilíbrio tem a ver o quanto eu me dedico a isso, o quanto eu me preparo para isso. Até porque hoje em dia a gente sabe o quanto os filhos vêm muito mais atualizados, muito mais rápidos. O nível de informação é assustadora. Para que você tenha ideia, um menino de 8 anos hoje, ele tem mais acesso à informação do que o imperador romano tinha na época passada aí. Porque é muito mais informação que tem hoje em dia. Então, vocês sabem, eles são muito mais inteligentes, com muito mais informação, com muito mais acesso. Antes, na minha época, a gente tinha que ir numa biblioteca pública para poder ler uma enciclopédia, né? Achar um texto para fazer um trabalho no colégio. E se não tivesse o livro lá porque alguém pegou, não sei o quê, eu nem fazia o trabalho, tinha que esperar depois para achar essa enciclopédia. Quem lembrou disso aí? Olha o pessoal velho, amor. Né? Mas assim, hoje em dia, imagina, esses meninos acessam isso daqui e eles conseguem qualquer conteúdo de qualquer parte do mundo, em qualquer língua do planeta Terra, dentro de um celular no quarto dele. Então o nível de conhecimento é muito grande e é óbvio, eles vão ser muito mais ágeis do que a gente, muito mais espertos do que a gente, então a gente tem que estar muito mais preparado para isso. Eu lembro de uma situação com meu filho mais novo, o Dylan. Eu não sei se você aqui, alguém tem aquele filho tipo gatinho, quando quer alguma coisa ele vai se chegando assim, muda a voz. Quem tem um filho assim? Que ele muda logo a voz quando quer alguma coisa, tal, né? Você vai chegando feito um gatinho assim do lado. E eu lembro de uma certa vez que ele foi se chegando, se aproximando assim, feito um gatinho, sabe? Pastor tem ali logo duas, tá vendo? E aí ele foi se chegando, né? Se aproximou comigo no sofá. Lá no Nordeste tem um negócio, eu sou do Nordeste, de Recife, eu já moro em São Paulo, mas eu sou de Recife, e ele chegou para mim e fez: Painho, o senhor deixa eu fazer tal coisa? E eu falei para ele: não, filho, você não vai fazer. E ele chegou para mim e falou: mas painho, o senhor não disse que era meu amigo? Vê o ninja querendo me pegar pela palavra, né? E eu cheguei para ele e fiz: filho, papai ele sempre vai ser seu amigo, mas nunca vai deixar de ser seu pai. E como seu pai, eu estou dizendo que você não vai fazer. O amiguinho faz aquilo que o filho quer. Pai e mãe faz aquilo que o filho precisa. E coloque amor nas minhas palavras. Se você tiver um dia que escolher entre ser pai e mãe, ou ser amiguinho dos seus filhos, escolha ser pai e mãe. Porque amiguinhos eles vão ter muitos. Pai e mãe é uma função que Deus deu a você. E você tem que assumir. Muitas vezes Márcia fala para eles, em aqueles momentos de tensão com filhos adolescentes, e fala: filho, eu não preciso que você goste, nem que você me ame. Eu preciso que você me respeite. E você vai fazer, porque eu estou dizendo que você vai fazer. E tem que ser dessa forma. Porque o que a gente tem que buscar deles é respeito, porque você é uma autoridade espiritual na vida dele. E isso tem que ser. Às vezes eu até encontro pessoas que falam para mim: Darrell, mas assim, é que meu filho já cresceu, poxa, ele já está na faculdade, não sei o que, ele tem 20 anos. Aí eu digo: onde é que está na Bíblia, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho até ter 18 anos e depois tem? Não. A minha filha tem 28, pode ser 50, pode ter 50, continua sendo minha filha. Vai ouvir todo dia, do mesmo jeito, porque é minha função ser pai dela. E até o último dia eu vou ser pai. E eu vou dizer o que é certo e vou dizer o que está na palavra de Deus. Porque esse é o meu papel que Deus me deu. Pai e mãe é uma função 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não tem férias, não tem 13º e não pode pedir demissão. Começou, tem que ir até o final. A grande questão é que você sabe, tem um monte de gente que tem sido omisso daquele papel que é o mais importante da terra. Pessoas que estão terceirizando os filhos para um celular, para uma babá, para uma escola bíblica, para uma escola regular, e não estão assumindo aquilo que deveriam assumir. E talvez por isso a gente tenha tantos filhos perdidos aí fora. Sabe, se você educar e criar os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Mas se você mimar os seus filhos, você vai terminar tendo que criar os seus netos. Tem uma geração de avós que estão criando os netos porque mimaram os filhos. Porque não disseram o seu sim, sim, o seu não, não. Porque não deram as regras certas. E se a gente não der os limites em casa, a rua vai cobrar por um valor muito mais alto na vida dos nossos filhos. A gente está numa geração que está totalmente perdida de valores, de princípios aí fora, porque não tiveram pais que não direcionaram, que não se posicionaram. Pega essa. O rio, ele só existe porque tem margem. Filho saudável só vai existir se tiver limites. E é você que precisa colocar o limite.
Quando a gente vê a história do rei Ezequias, a gente vê alguém que não colocou limites, a gente vê alguém que não discipulou, alguém que não treinou. E talvez por isso o rei Ezequias deixou o pior legado da história da Bíblia. O quarto princípio que eu quero compartilhar com você dessa jornada para construir um legado familiar é que eu abençoo as próximas gerações. Lê junto comigo para a gente se apropriar. 1, 2, 3 e... Eu abençoo as próximas gerações. Em Joel 2:28, tem uma palavra de Deus que me empolga muito, porque eu creio que é uma palavra para todos nós. É uma palavra muito forte que Deus dá sobre a importância de abençoar as gerações. E sempre que eu leio essa palavra, assim, sabe, eu tomo muito posse dela para mim, eu quero compartilhar ela com você. Em Joel 2:28, a Bíblia diz o seguinte: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O que Deus está falando é que Ele quer todo mundo da sua casa. Ele quer filho, neto, Ele quer avô, Ele quer tio, Ele quer pai, quer mãe. Deus quer todo mundo, porque o plano de Deus é familiar. Tudo de Deus tem a ver com família. Se você vê toda a história da Bíblia, é uma história sobre família. Começa com casamento, termina com casamento, o meio da história é um casamento. Tudo tem a ver com família, porque o plano de Deus é familiar. Ele quer todo mundo da sua casa. E às vezes você pode falar: Darwin, mas eu tenho um filho que está perdido. Ele não está perdido, ele pode estar afastado, porque Deus, ele não esquece de uma ovelha sequer. E um dia ele vai voltar. É importante que você acredite e você permaneça buscando isso na sua história, buscando isso na sua vida. Quando a gente vê a história do rei Ezequias, a gente vê alguém claramente que não cuida da sua casa. Deus deu mais 15 anos de vida e Deus disse a Ezequias: põe em ordem a sua casa. A história conta que o rei Ezequias teve um filho, Manassés. E Manassés, filho de Ezequias, foi um dos reis mais cruéis da história da Bíblia. Imagina, o rei Ezequias, um homem santo, ia para a igreja domingo de noite, servia ao Senhor, trabalhava no ministério, ajudava na expansão do reino lá na cidade dele. Só que ele não cuidou da casa dele e o filho dele foi um rei cruel. Manassés, filho de Ezequias, tem um filho, Amon, neto de Ezequias. E Amon segue os mesmos passos do pai Manassés e também é um rei cruel. As gerações de Ezequias foram gerações más, porque ele não cuidou da sua casa. Isso é tão grave, amados, que a Bíblia escolhe responsabilizar uma única pessoa por tudo de mal que estava acontecendo naquele tempo. Deus usa o profeta Jeremias em Jeremias 15:4 para dizer o seguinte: farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Todas as coisas ruins que aconteciam naquele tempo eram frutos da vida do filho de um homem que ia para a igreja. Para você ver a importância que tem da gente se preocupar com a próxima geração, da gente cuidar da nossa casa. Eu contei para você um pouco da minha história lá com a nossa filha. E naquele tempo que a gente tinha aquelas dificuldades, a gente começou a entender que a gente tinha que fazer a nossa parte. Que a gente tinha recebido uma promessa de Josué 24:15, mas que em meio da promessa tinha algo que chama-se processo. E a gente precisava passar pelo processo. E passar pelo processo precisava da gente fazer aquilo que é o que Deus não vai fazer por nós. Então a gente precisava aprender a ser pais melhores. Quando eu falo para você que nos últimos 10 anos eu publiquei 11 livros, vendi mais de 100 mil livros, não é porque apareceu na minha cabeça isso daqui e eu fui lá escrevendo. Foi porque eu estudei sobre isso. Muito. Porque eu era um pai meia boca, eu precisava ser um pai melhor. Então, quanto mais eu estudava, mais congressos eu ia, mais coisas eu participava, eu fiz pós-graduação, eu fiz uma série de coisas para poder ser um pai melhor, porque eu queria cuidar da minha casa, aquilo dali começava a transbordar em outros lugares. E foi daí que surgiram os livros, as palestras, e fez com que Deus me trouxesse aqui para estar com você. Primeiro por uma busca minha, era puro egoísmo, tá? Não tenho zero problema de dizer. Eu era fraco naquilo que precisava melhorar, mas eu recebi tanto que eu não podia reter. E eu entendi que eu tinha que compartilhar.
E por isso que eu coloquei nesse material e eu venho compartilhando isso com outras pessoas. Mas aquilo dali fez com que a gente fosse melhorando junto com a nossa filha. Mas não foi fácil de forma nenhuma, e você deve imaginar isso, porque a gente, enquanto estava por um caminho de busca de santidade, de busca de oração, de busca de uma vida cristã conforme a palavra de Deus, do outro lado a nossa filha estava vivendo conforme o mundo vive, com os amigos do mundo, com as práticas do mundo, e isso fazia com que a gente sofresse muito. E muitas vezes a gente precisou diminuir para que o Espírito Santo pudesse crescer. Muitas vezes a gente teve que ceder para esperar Deus trabalhar na vida dela, e isso fez muitas vezes com que a gente se diminuísse enquanto pessoa, para que Deus pudesse crescer, porque a gente sabe, principalmente na fase de adolescência, o quanto você vai de frente, você afasta. E o que a gente deveria fazer era trazer para perto e aproximar, até porque a Bíblia ensina para trazer o coração dos filhos para o nosso coração. E essa era a nossa principal missão. E aquilo passou um tempo grande de luta, de batalha, de entrega, de adoração, de oração, de jejum, de estudo, de aprimoramento meu e de Márcia. Mas eu quero compartilhar com você que hoje, quando a gente olha para aquela história, e aí se passaram mais de 15 anos, a gente hoje vê a nossa filha servindo ao Senhor. Ela foi para uma escola, que é a Escola do Sobrenatural, lá nos Estados Unidos, na Bethel Church, em Ed, na Califórnia, e ela é uma ministra do Senhor. Ela mentoreia mulheres em várias partes do mundo hoje, e é muito lindo você ver isso, porque você vê que todo o seu joelho naquele momento é o resultado dela ficar em pé hoje, pelo que você entregou, pelo que você fez. E a minha pergunta para você é, quais são as histórias que você quer contar dos seus filhos? Porque hoje eu tenho uma história boa da minha filha, que é hoje. Lá no passado era uma história horrível que eu estava passando. Mas eu entendi que eu tinha que arregaçar a manga junto com o Márcio, a gente tinha que fazer algo para poder mudar aquilo que a gente via e transformar naquilo que Deus já tinha prometido para a gente. E a minha pergunta é, o que você quer ouvir das suas próximas gerações? Será que você quer ouvir, a filha de Joana, que menina maravilhosa, eu vejo ela servindo na igreja, é uma alegria, é uma felicidade, que menina bênção a filha de Joana. Quem gostaria de ouvir isso dos seus filhos? Ou você quer ouvir, gente, o filho de José, meu Deus, José serve na igreja, um homem de Deus, louvor, adoração, um homem santo, mas o filho dele vive no bar da cidade, rapaz, jogado. Você não quer ouvir isso, você quer ouvir boas histórias, mas depende do que você vai plantar, do que você vai entender de regaçar suas mangas e fazer a sua parte para abençoar as próximas gerações. O último princípio que eu vou te ensinar, a banda pode subir, é que eu entendo que eu não posso errar na missão. Repete junto comigo. 1, 2, 3 e... Em 2 Crônicas 32, 25, a Bíblia diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Quem aqui recebeu o milagre? Receber o milagre, eu entendo que não é só o benefício do milagre, mas ele também traz responsabilidades para mim e para você. O rei Ezequias, ele, quando recebeu o milagre, ele pegou só a parte do milagre, os 15 anos de vida, e ele esqueceu da responsabilidade quando Deus disse para ele: põe em ordem a sua casa. Mas muitas vezes, amados, a gente também é assim. A gente se preocupa muitas vezes com o nosso momento e esquece do que vem a seguir. Nesse livro aqui, eu conto que pela primeira vez, eu trago algumas pesquisas que falam que pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma geração pior do que a geração anterior. No passado, havia sempre evolução entre as gerações. Melhorava saneamento, saúde, educação. Mas hoje, quando você vê a próxima geração, você vê uma geração muito pior do que a passada. É uma geração de cabelo verde, é uma geração sem valor, sem verdade. Não tem homem, não tem mulher, não tem certo, não tem errado. Virou uma doideira aí fora. Por quê? Porque faltou alguém preocupado em direcionar, em se posicionar, em construir um legado. Ezequias, ele era assim. A Bíblia conta em 2 Reis, um pouco mais à frente, que vai chegar um tempo que o rei Ezequias recebe os mensageiros da Babilônia. Ele mostra todas as riquezas lá do palácio
E Deus usa o profeta Isaías para dizer ao rei que vai chegar um tempo, depois que o rei Ezequias morrer, que todas aquelas riquezas serão levadas embora, que os filhos dele serão feitos escravos e eunucos. O que naquela tradição ele está dizendo que os filhos iam ser castrados. O rei Ezequias não vai ter mais descendência. E o rei Ezequias ouve aquela mensagem e fala: é depois que eu morrer? Uau, que notícia boa! Era aquele tipo www.cadaumcomseusproblemas.com.br. O rei Ezequias não estava nem aí com o que ia acontecer com os filhos dele depois que ele partisse. E talvez eu e você também sejamos assim. Talvez eu e você estejamos muito preocupados com o nosso tempo, com o nosso momento, com a nossa vida. A gente quer vir para a igreja e é muito bom. A gente quer louvar, quer adorar, e eu amo fazer isso. A gente quer estar junto com os irmãos, mas a gente não se preocupa com o que a gente vai deixar depois que a gente partir. Mas Deus ele é muito detalhista em tudo que Ele faz. E Ele já sabia que você ia estar aqui hoje comigo. E Ele preparou esse encontro de forma personalizada para você, e eu vou te explicar como. Quando eu escrevi esse livro, eu mandei para a editora, uma editora nacional, lança vários livros no Brasil. E na reunião, quando eu fui apresentar esse livro para eles, que fala sobre o que eu acabei de falar para você, essa história aqui, eu acabei a reunião e eles disseram que não iam aprovar esse livro não ia ser publicado, eu não estaria aqui com você. E eu disse, tudo bem. Na reunião eles combinaram de aprovar um livro de Márcia, chama-se A Mulher que Eu Quero Ser. Quem é mulher aqui precisa ler esse livro hoje ainda. Eu acho que tem ainda 5 unidades ali. Se fosse você, quando saísse, garantia o seu. Fala para o seu marido que você quer o seu, tá? Chama A Mulher que Eu Quero Ser. É o melhor livro em língua portuguesa do mundo, é esse livro para mulheres, que ela escreveu. E a editora foi lá e disse, não vou fazer o livro de homem, não vou fazer o livro dos filhos, vou fazer esse livro de mulher. Eu, tá certo, obedeci, né? E saí da reunião, fui para casa. Passou-se uns 15 dias depois, a editora me ligou e disse, a gente mudou de ideia. Não vamos mais fazer o livro de Márcia agora, vamos fazer aquele livro que você falou sobre os filhos do legado. E eu disse, tá certo. Comecei a escrever o livro. E aí comecei a escrever o livro. Quando foi uns 15 dias depois de eu escrever esse livro, uma semana depois de escrever esse livro, a minha filha Emily, que você viu a foto dela ali, me contou algo que você não imaginava nunca, mas eu vou revelar para você agora uma surpresa. Mostra a foto aí. Ela me contou que ela estava grávida e você não imaginava, mas eu tenho um neto. Tá na moda ser avô jovem. Gente. Tá um pouco escuro ali e você não consegue perceber, mas algumas pessoas chegam a falar que aquela foto é minha, quando eu era bebê, porque é minha cara. Parece gêmeo. O menino é Brian, meu neto. E é muito interessante o cuidado que Deus tem com você. Porque para que eu pudesse vir aqui falar sobre legado, sobre geração, sobre descendência, Deus me dá uma nova geração. Para que eu tenha propriedade para falar sobre isso com você. Porque Deus é muito específico naquilo que Ele faz e Ele queria que eu tivesse essa propriedade para que você entendesse a importância dessa palavra para você. E é interessante porque isso foi mais ou menos em dezembro. E quando foi no mês de abril, eu fui para os Estados Unidos fazer uma tour com Márcia em algumas igrejas. E em meio a essa tour, eu me hospedei na casa da minha filha lá. E uma certa tarde, eu estou em um dos cômodos e quando eu saio, eu vejo a minha filha sentada no sofá. Ela tinha 4 meses mais ou menos de gestação, 4 para 5 meses. Ela está com a barriguinha dela descoberta, grávida de Brian. O marido dela, Pedro, está do lado dela e ela está com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia para Brian. E ela falava assim, Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, você tem que conhecer a Deus, porque é nessa palavra que você vai caminhar. É a mesma menina que tinha 12, 13, 14 anos, não queria ir para a igreja, usava as roupas erradas, andava com as pessoas erradas. Ela estava ali agora, define o destino profético do meu neto. Sabe o que eu entendi naquele momento, amados? Que não tem nada a ver comigo. Que quando Deus me salvou, não foi para eu vir para a igreja, eu gosto. Não foi para eu servir no ministério, eu sou igrejeiro, gosto disso e muito. Quando Deus me salvou, Ele estava preocupado em dar vantagem para Brian,
Porque Brian vai ser um profeta de multidões. Ele vai impactar a geração dele, levando amor de Jesus em todas as nações. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Deus, ele está pensando em gerações, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que mudam o destino profético. Quando você entende o seu papel, aquilo que você tem que construir através de você. Fique em pé, só para parecer que está acabando. Mas não está acabando, tá? Meu voo só é amanhã às 7 da manhã, então estou com tempo, fica tranquilo. Opa, uma irmã vai ficar comigo aqui na vigília, 2, tá vendo? Sabe, amados, a grande questão é que a gente passou a vida toda ouvindo dos nossos pais que a gente tinha que dar segurança para os filhos. A gente ouviu o tempo todo para a gente juntar dinheiro. A gente ouviu falando para comprar um imóvel, juntar dinheiro para a faculdade. A gente ouviu as pessoas falando para a gente, faz uma poupança, porque se você faltar, não falta nada para eles. E a gente passa a vida toda pensando em coisas físicas, materiais. Sabe o que eu tenho entendido? É que herança é o que você deixa para os filhos. Um legado é o que você deixa nos filhos. A herança muitas vezes acaba 24 horas depois que você foi embora. O legado dura até 1000 gerações. A herança muitas vezes vai gerar briga, discórdia, quem fica com isso, quem fica com aquilo, uma confusão do tamanho do mundo quando você vai embora. O legado não, o legado faz com que eles estejam ainda mais unidos, porque eles estão vivendo os princípios, os valores que você ensinou todos os dias. Essa é uma busca que eu e você precisamos ter. Sabe, é dos pais que Deus vai cobrar uma vida cristã ajustada na família. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia é toda geracional. Tudo que Deus está fazendo tem a ver com gerações. A questão é que a gente muitas vezes é egoísta, a gente está pensando só no umbigo da gente. A mesma forma que o rei Ezequias. A gente critica ele porque a gente já viu o resultado da vida dele. Mas e o nosso? Porque Deus hoje chamou a gente para lembrar: põe em ordem a sua casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o momento que você está hoje, mas eu sei que Deus te chamou aqui por um propósito. Tem algo muito além de você para ser construído nessa terra. Tem algo muito maior que vai perdurar por gerações quando você entende o seu papel em construir isso além de você. Em Deuteronômio 6, de 5 a 7, a Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, eu quero ler ela, porque ela tem muito a ver com os pais. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, de 5 a 7 o seguinte: portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração. Repete para mim assim: com todo o coração. A Bíblia continua dizendo: com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu estou te dando hoje, e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. É interessante porque a Bíblia continua dizendo assim, ó, repitam. Fala comigo assim, ó, repitam. Gente, eu contei aqui hoje pela manhã que Deus me lembrou quantas vezes eu precisei repetir histórias para meus filhos. E eu tenho por hábito sempre, quando eu vou exortar eles, ensinar algo sobre o que eles estavam fazendo de errado, eu pegar uma passagem bíblica e explicar aquilo dali em cima de uma história bíblica, um princípio, porque eu sempre digo para eles: filho, não é o que eu acho, é uma verdade, é um princípio que está aqui de Deus. E em muitas situações eu chegava para eles e ia contar essa história, e eles falavam para mim: pai, o senhor vai falar isso de novo? E eu falava: filho, de novo, de novo e de novo, porque essa mesma palavra é repetida há milhares de anos, e é a mesma que você vai fazer com seus filhos e com seus netos. Então, eu vim aqui hoje para dizer a você que repita, repita e repita. Eu sei o quanto é cansativo para o pai e para a mãe ter que estar repetindo, né? Muitas vezes a gente acha que eles não estão ouvindo, mas saiba, eles estão ouvindo. Vou até contar uma coisa que o Márcio não contou ontem, eu vou contar para vocês aqui hoje. Quando a gente teve esse processo de conversão, a gente começou a trabalhar no Ministério de Casais, e foi muito bom pra gente, porque era onde a gente também era muito fraco. Gente, a gente era ruim de casal, ruim de pai, a gente era impressionante. Pensa num pessoalzinho fraco. Eu fiz um curso de casamento, pastor, lá na igreja, o primeiro, assim que eu cheguei na igreja, e eu repeti o curso, tão ruim que eu era. Aí o pessoal mandou fazer de novo, que eu não fui aprovado. Você não tem ideia não, irmã, era meia boca mesmo. Hoje é a graça de Deus. Eu fui o único da história da igreja que foi repetido, repetindo. Sabe o curso de casais tem na igreja? Eu era tão ruim que teve que repetir os casos. Tem que fazer de novo aí.
Tô lembrando, o pessoal brincava que se Márcia fosse católica, ela é uma santa, ia ter a imagem dela lá. Eu esqueci a história por causa da brincadeira. Essa parte é emocionante, não é a parte para ficar brincando, não. Oxe, fica sério. Verdade. E a gente teve muito conflito com a nossa filha, porque ela é uma adolescente, e adolescente é chato, né? Tem um adolescente aqui? Tô brincando, adolescente é legal. Não, adolescente é assim, né? Né? Sabe como é que é, né? A fase de criança, o pai é um herói, né? Tudo tá certo. Adolescente, o pai é o quê? Tudo tá errado, né? O pai diz uma coisa, faz a outra. E aí o que acontece? Quando a gente foi pro Ministério de Casais, a gente começou vivendo o Ministério de Casais. E os 12 que vocês viram aqui, que levantaram, que é do Ministério de Casais, vocês vão ver, eles vão estar o tempo todo com coraçãozinho, vão estar o tempo todo com parceiro de casal, vão estar de mão dada, né? Vão estar fazendo festa de casais, vai ter um movimento forte aqui dos casais. Amém, né? E vai contagiar a cidade. A gente vivia isso muito lá. Postava da rede social, beijo, amor, te amo, pra sempre, não sei o que. Aquelas... parecia 12 adolescentes de amor. E ela achava ridículo aquilo. E ela ficava, que ridículo, que forçada de barra, que não sei o que. Vocês dois velhos com esse negocinho de beijinho no meio do shopping, não sei o que e tal, né? E ela ficava criticando, tal, tudo aquilo. E eu tenho uma máxima que eu aprendi, que eu entendi na palavra de Deus, e eu falei ontem aqui, quando eu apresentei a minha história. Eu contei para as pessoas que estavam aqui ontem na imersão que Márcia é a minha primeira, única e última esposa. E eu entendi isso mudou totalmente a forma como eu me relacionei com Márcia, porque eu entendi que é para sempre. Eu entendi que não tem plano B. Eu entendi que essa história, ela não tem rota de fuga, tem que dar certo. E isso foi muito firme para mim e eu comecei a repetir isso muito, porque lembra, eu pedi sobre o poder da palavra. E quando eu entendo a palavra, eu vou repetindo aquilo para poder virar verdade, né? Eu fico repetindo o tempo todo. E eu falo isso sempre, muitas vezes. E ela ouvia isso, achava ridículo essa história. Até que um dia ela foi se casar. E na cerimônia de casamento dela, eu levei ela para o altar. E antes de entrar na igreja, ela ficou do lado de fora. Pedro, o noivo dela, estava aqui dentro junto com Márcia. E eu estava lá do lado de fora com ela. E ela pediu um microfone para a cerimonialista. E ela leu uma declaração de amor para Pedro, que ia ser o marido dela. E na declaração de amor, ela contou a história deles dois. E no final ela disse: Pedro, agora você vai receber a sua primeira, única e última esposa. Repetir, repetir e repetir. Naquele momento, meu jogo tinha zerado, porque tudo que eu tinha construído na vida dela, eu estava vendo ela entrando no altar, desejando viver o casamento que eu tinha construído com a mãe dela. Isso é a parte mais importante da vida, porque eu tenho que dar certo na minha casa. É ali que eu tenho que construir. Mas para isso eu preciso repetir, repetir, repetir. Se você estiver com a sua família, eu quero que você possa abraçar ela. Eu quero encerrar agora fazendo um ato profético em relação às famílias. Se você não estiver com a sua família, você abraça alguém. Se não quiser abraçar alguém, se conecta com a sua família que está em casa, não tem problema. Eu quero encerrar vivendo esse ato profético aqui, porque um dia eu vou partir. E eu quero ter certeza de que nesse dia eu vou ter feito o meu papel aqui, que é ter preparado e enviado meus filhos para o destino profético deles, para aquilo que Deus planejou para cada um deles. E eu quero que você também possa receber isso como uma verdade para a sua vida, na sua história. As pessoas aí fora vão falar que os filhos são criados para o mundo. É assim que aí fora as pessoas ensinam. E é interessante porque quando você ensina que os filhos são criados para o mundo, você tira a responsabilidade dos pais. Porque se eu criei ele para o mundo, se ele foi perdido, se ele está nas drogas, se ele está no vício, se ele está no álcool, pouco importa. Porque eu criei ele para o mundo, ele pode se perder no mundo. Mas é bem diferente do que Deus ele ensina para mim e para você. Deus ele ensina de forma muito simples, porque o evangelho é puro e simples, né? Jesus ensinava de forma muito lúdica, ilustrativa, e eu vou fazer também dessa forma para que você grave para sempre o que eu vou te ensinar agora sobre a verdade de Deus e tirar a mentira do mundo, que é o que eu ensino nesse livro que você vai ler. Salmos 127, de 3 a 5. Em 3 versículos, Deus explica o que a gente deveria fazer enquanto pais. Ele diz que os filhos são a herança do Senhor.
um presente que Ele dá. Que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na mocidade. O que Deus está ensinando para mim e para você é que existe um propósito para os nossos filhos. Existe um alvo para eles. O que Deus está ensinando para mim e para você é que existe uma responsabilidade para os pais de serem os arqueiros que vão enviar seus filhos para o destino profético deles. É interessante porque aquele tempo era um tempo de guerra. Tempo que existiam batalhas acontecendo ali naquele ambiente. Guerras físicas. Hoje continua sendo também um tempo de guerra. São guerras espirituais que estão acontecendo aí fora. E hoje Deus ele resolveu armar você para essas batalhas. E eu declarei que há vitória na nossa casa, na nossa família. Amém? É interessante porque naquele tempo as batalhas eram muito utilizadas com armas como a espada, uma lança. E essas eram armas que estavam sempre muito próximas do guerreiro. Mas quando Deus ele escolhe usar um arco e uma flecha, Ele está falando de algo que vai chegar num lugar que o guerreiro jamais vai chegar. Sabe, amados, naquela tarde que eu vi a minha filha preparando o meu neto para o destino profético dele, eu entendi que Brian vai chegar em lugares que eu jamais irei chegar. Que Brian vai pisar em terras que eu jamais irei pisar. E eu vim chamar você hoje para assumir o seu papel de arqueiro, para que você também possa preparar seus filhos para viver esse destino profético, para que eles também possam pisar em lugares que você jamais vai pisar, para que você possa preparar eles para enviar, para que eles possam chegar nesse lugar. É interessante porque um arco e uma flecha, ele sempre mira no lugar mais alto do que o arqueiro está. Sabe, eu entendi naquele momento que ela estava lendo a Bíblia para ele, que ele estava sendo preparado para ter experiências espirituais muito mais altas do que eu jamais irei ter. Eu vim dizer a você que quando você assumir o seu papel de arqueiro, você vai enviar seus filhos para um lugar mais alto, mais próximo de Deus. Eles vão estar muito mais perto do céu. O seu teto começa a ser o piso de onde eles vão começar a trajetória deles com o Senhor, porque você está preparando eles para viver esse destino profético deles. É interessante porque o arqueiro, para poder enviar a flecha para o destino profético, ele tem que fazer força, ele tem que puxar, ele tem que envergar. E sabe o que é isso na vida de um pai ou uma mãe? Isso é o discipulado, isso é o treinamento, isso é o repetir, repetir, repetir. Isso é aquela parte que quando o filho quer antecipar uma fase da vida e ele quer acelerar uma etapa e você fala: filho, agora não, filho, ainda não. E você puxa um pouco para trás ele, e ele não entende, porque quer antecipar aquela fase, mas quanto mais você puxa para trás, mais alto ele vai chegar. Ei, eu vim aqui dizer a você que continua puxando para trás, continua dizendo o seu sim, sim, o seu não, não, continua repetindo, 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 porque quanto mais você mantiver eles no princípio de Deus, mais altos eles vão chegar, mais experiências com Deus eles irão ter, porque você se manteve firme, seguindo aquilo que eram os princípios que Deus tinha no seu papel de arqueiro, para poder enviar eles para esse destino. Na minha caminhada junto com Márcia, é óbvio que não foi fácil de forma nenhuma. É o maior desafio da terra. E eu me capacitei muito para poder superar e viver esse desafio. A gente tem 2 filhos ainda que estão conosco e todos os dias a gente repete, repete, repete. A minha filha com 28 anos continua vindo, porque eu continuo repetindo, repetindo e repetindo, porque a minha missão só acaba no último dia. Então eu ainda estou puxando as flechas para enviar. Mas em muitas situações onde eu tive ali, puxando a flecha junto com o Márcio, em muitas situações que a gente teve fazendo a nossa parte, em algum momento veio como se fosse uma ventania. Em certas situações a gente enfrentou até alguns furacões que queriam tirar a flecha do alvo daquilo que Deus tinha projetado para os nossos filhos. E nesse momento, na nossa vida, muitas vezes quando o furacão veio, a tempestade veio, a gente teve uma mão que nos apoiou, que nos sustentou. A gente teve um pastor, um discipulador, alguém mais experiente que estava com a gente e disse: não desiste, Darrell, fica firme, Márcio, eu estou com vocês, a gente vai segurar, você não vai partir sem enviar essa flecha, fica tranquilo, eu seguro junto contigo. E eu vim aqui dizer para você que não fica só. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem pessoas que querem cuidar de você, que querem ajudar a segurar essa flecha, para que você possa partir com ela enviada para o destino profético dele. E é interessante porque
todo arqueiro ele carrega uma aljava. A aljava está nas nossas flechas, e na caminhada de pai e mãe, a gente sabe o quanto a aljava é pesada. O quanto muitas vezes a gente nem acredita que a gente vai conseguir, porque é tanto peso que a gente carrega dessa responsabilidade de ser pai e mãe nos dias de hoje, que a gente se sente fraco. Muitas vezes o inimigo quer roubar nossas flechas, mas está declarado em nome de Jesus que ele não vai levar nenhuma flecha sua. Você vai partir com todas as suas flechas enviadas para o destino profético deles, e você vai conseguir se manter e partir com a sua aljava vazia e as flechas enviadas. Sabe a última coisa que Deus me deu dessa analogia? E eu quero encerrar com isso, foi quando Ele me ensinou que a flecha está pronta para ser enviada quando você puxa ela para o seu coração. É quando você ama como Jesus ama. É quando você demonstra esse amor pelos seus filhos, que eles estão prontos para serem enviados para o destino profético deles. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que vivem o destino profético, quando você entende o seu chamado de ser esse arqueiro para enviá-los para esse destino. A banda vai cantar para a gente um louvor, e eu quero pedir a você que não faça como um louvor comum que você já cantou alguma vez na sua vida, mas faça isso como um decreto, algo que você se apropria, como uma verdade na sua história, e faça disso uma oração, recebendo essa bênção para sua casa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Levanta a mão para o céu e diz assim: amém. Amém, é que assim seja. Eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, mas você vai dizer: Deus, que assim seja. Faz, Deus, nos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Faz, Deus, que assim seja. Porque quando a gente vai ver a história da Bíblia sobre a bênção, a gente vê a história de Abraão. Abraão está preso em sua tenda. Ele não consegue enxergar que através dele gerações serão abençoadas. Mas Deus diz: Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas, e assim como são as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Deus está dizendo para Abraão ser uma bênção, e a partir dele outras famílias serão abençoadas. Hoje você chegou aqui, talvez você estivesse preso numa tenda. Talvez quando você chegou aqui você não pudesse imaginar que Deus tem um plano para você geracional, que Deus tem um plano para que através da sua vida gerações sejam abençoadas. Mas eu quero dizer a você que a mesma bênção de Abraão, Isaac e Jacó é a mesma que se derrama na sua casa, na sua vida, na sua família, nessa noite e nesse lugar. E você pode tomar posse dessa bênção. Mas é importante que, assim como aconteceu na vida de Abraão, você não apenas receba a bênção, mas você seja um abençoador. Isso é muito importante, porque um dia Jesus foi lá em casa, ele entrou na minha história, ele mudou a minha família, ele disse: eu sei tu uma bênção, mas tem estrelas do céu lá em Itaúna, vai lá também abençoar a vida deles. E eu vim aqui para derramar aquilo que Deus fez na minha casa, 100 por 1 na sua casa, na sua família, na sua história, para que isso aconteça também na sua história. E eu quero encerrar aqui fazendo um ato profético nesse momento, onde você toma posse dessa bênção e você passa a ser um abençoador. Então o que é que vai acontecer aqui?
A banda vai continuar cantando essa música e você vai profeticamente sair do seu lugar, da sua tenda, e você vai procurar um grupo de pessoas, uma outra família, vai fazer um círculo de oração e vai usar a sua boca para abençoar. Você é uma bênção e agora você é um abençoador. Então sai do seu lugar, pode sair. Faz um círculo com as pessoas e usa a sua boca. Não deixa ninguém sozinho, tá? Faz um círculo e abençoa. Faz um círculo com outras pessoas. Abençoa as pessoas. Faz um círculo de oração. Usa a sua boca. Começa a abençoar. E os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Levanta a mão pro céu e diz amém. A gente vai encerrar com amém. Todo mundo, amém. Levanta a mão pro céu e fala amém. Todo mundo em unidade. Só a igreja agora, vai. Bem alto, vai. Que assim seja. Bem forte, a última vez, vai, unidade. Vai ter um tempo lá na frente que o filho do seu neto vai comentar assim: a avó do meu pai começou a ir numa igreja lá em Itaúna, e depois dela, todos os filhos, netos e bisnetos serviram ao Senhor. Começou hoje, mas dura até 1000 gerações. Vai estar aqui na tela nossas redes sociais. Ali fora a Márcia vai estar para fazer a dedicatória do livro, que ela tem que trabalhar hoje, que ela não trabalhou hoje, tá? E aí, se você entender que essa é uma mensagem que você quer carregar, que você quer abençoar outras pessoas, tem alguma parte dessa literatura aqui, você pode levar com você, que vai ser melhor do que levar para São Paulo, né? Então essa bênção tem que ficar aqui na sua cidade, na sua vida. Que Jesus abençoe ricamente a sua família. Gratidão. Glória a Deus. Ajunte com a pessoa que está mais próximo de você. Gostaria de chamar meu pai aqui, minha mãe. Aproveitando essa oportunidade que foi ministrada aqui hoje, eu quero honrá-los aqui por eles terem me lançado. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigado. Glória a Deus. Eu creio que eles sabem os desafios que eles passaram. Nós sabemos também lá em casa os desafios que tivemos. E por muitas vezes nós pensamos em desistir. Mas legado, como o Dário disse aqui, não é o que você deixa do lado de fora, é o que você deixa do lado de dentro. Eu louvo a Deus por isso, porque tudo que eu tenho hoje da palavra foi meu pai e minha mãe,
que lançaram no meu coração, e eu estou podendo, juntamente com a Claudinha hoje, lançar no coração da Vitória, da Giovana. Hoje de manhã estávamos aqui ministrando isso, e agora à noite também. Queridos, eu quero dizer uma coisa, como eu falei aqui, uma palavra pode mudar o destino de muita coisa. Então assuma o seu papel. Eu estou aqui porque eu fui um crente Raimundo, viu? Eu ficava dentro da igreja, mas meu coração estava lá fora. Mas meu pai e minha mãe oraram por mim. E teve um momento que a oração deles, ela posicionou diante dos céus aquilo que eles queriam sobre a minha vida. Mas eu assumi o meu papel aqui na terra, naquilo que eles oraram por mim. Então, pai, mãe, posicione-se. Filhos, posicionem-se também com aquilo que Deus tem feito e atraído teu coração para isso. Não é sobre você, é sobre aqueles que virão após você. São gerações que serão tocadas. Amém? Deus tem um propósito na tua casa. Não veja hoje como o dia da sua decisão. Posicione-se hoje para que no futuro você veja o fruto da sua geração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Quero dizer que, com todas as minhas fraquezas, todo mundo sabe que não sou perfeito, mas eu tenho a alegria, o prazer de ter a minha família no altar, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha sempre misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te lhe dê muita paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça gloriosa de nosso Senhor Jesus, e o poder glorioso, consolador e confortador do Espírito Santo permaneça nos vossos corações, hoje e sempre. Boa noite, povo de Deus. Vão em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.